Olá, hoje é segunda-feira, dia 19 de março. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer começar a semana com você. Eu te faço um convite para a gente ficar junto durante toda essa semana e hoje até meio-dia. A gente conversa sobre uma data que foi criada para incentivar a preservação ambiental e vamos falar também sobre um projeto de casamentos comunitários realizado pela Secretaria de Governo da Prefeitura aqui de Juiz de Fora. Você pode participar com a gente, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 98892-4920. Apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Começando uma semana, esperando que essa semana seja melhor, porque a semana passada inundou de fake news, não é? A gente precisa que o jornalismo e a imprensa fale mais alto do que as redes sociais, porque elas estão fazendo muito mal, com coisas inexpressivas sendo repetidas. A questão que aconteceu com a Marielle aí, o aposto ficou maior do que a figura humana e a gente precisa trabalhar para esse mundo melhorar, não é? Você esqueceu de citar o personagem mais importante, talvez, da comunicação, que é o público, né? Que também precisa tentar identificar o que está lendo, não acreditar em qualquer coisa, né, Zé? Sim, mas eu acho que quando você tem o jornalismo, que ele checa, ele não pode errar, e lá, como diz Humberto Eco, né? A internet deu voz à ignorância, então muitas vezes isso é multiplicado. Então a gente precisa melhorar isso para que o mundo melhore, né? Porque do jeito que a sociedade está ficando, não é só no Rio, em todo lugar, embora o carro tenha sido achado em Minas, né? Nós estamos com uma parte aí em Ubá, né? Então vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que isso melhore um pouco. E a gente espera respostas também. Bom dia, Erickson, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, José Luiz. Senhores convidados. Bom dia. Convidada Maria Luísa. O Zé Luiz, ele é doutor em comunicação, a gente vai falar o quê, né? Mas aqui, até aproveitando o Zé Luiz aqui, eu queria que você aproveitasse, definisse, né? Essa figura do fake hoje na comunicação, você que esteve lá inaugurando a faculdade de comunicação, né? Novos ares, né? Nova estrutura física. 4 andares, cara. Coisa para cachorro alto, grande mesmo. Mas eu acho que, infelizmente, a comunicação está caminhando, né, para desinformação. A gente vê aí que, através do Diário Regional Online, as pessoas procuram órgãos mais credibilizados, né? Enfim. E a internet, até a própria rede social, ela está muito em xeque hoje, né? E talvez seja por causa do fake, né? Sim, eu acho que, porque sempre, né, o escândalo chama mais atenção do que o fato. Então, você vê que essa história da Marielle, né, ligada lá em 1968, que foi aquele incidente do calabouço, né, do Edson Luiz, que foi assassinado num restaurante e tudo. Então, aquilo movimenta, né? Ou seja, estão sempre precisando de um cadáver para ficar carregando ele para um lado e para o outro. Mas o que a gente precisa não é de cadáver, a gente precisa da verdade. O que você atribui, Zé, a essas fake news? É a necessidade de fazer uma notícia rápido, em tempos recordes, de divulgar informação sem checar? Eu acho que você falou. A ignorância. A pessoa está enlouquecidamente no tablet ou no computador, onde coisa. Ela não lê até o final a notícia. Se ela for a favor de uma coisa, ela vai replicando. Você vê a questão da desembargadora lá, que colocou o negócio errado, que a moça seria ligada ao tráfico, o outro que ela seria casada com um traficante, né? E não tinha essa história. Então, o que acontece? O boato é sempre o elemento que nasce da inverdade. E, consequentemente, a nossa sociedade está embalada nisso. Quando você pega todo o conflito político, você vê o Marum falando, o outro falando, né? E um falando mal do outro, você não sabe quem é. E me preocupa como vai ser essa eleição agora. Porque, não é? Acabou o marqueteiro. E agora o que vai ser? Vai ser o sindicato das lavadeiras
sem qualquer demérito para lavadeiro, mas da fofoca, não é? Fequeiteiro. Não é? O termo pode ser criado. O que vai ser? O cara que cria o fake, né? Mas, graças a Deus, nós vamos ter aqui um casamento que a Maria Luísa está promovendo. Sim. E nós vamos ter uma quantidade de árvores sequestradoras, que é muito importante. De carbono. Isso é muito importante. Um casamento não, tá? Vários, dezenas, né? Não, deixa eu apresentar então cidade, os convidados do nosso programa de hoje que vão falar sobre essas temáticas. O Zé já adiantou, a gente recebe a coordenadora da Casa da Mulher, Maria Luísa Moraes. Bom dia. Bom dia, Caio, bom dia a todos, bom dia aos companheiros de mesa. Eu gostaria de dizer que eu estou aqui mais uma vez, né, convidada pela TVE, Juiz de Fora, e para falar sobre um assunto extremamente importante, né? Diferente de tudo aquilo que foi dito aqui até agora, né, de violência, etc., etc. O casamento comunitário, o casamento social, promovido pela Secretaria de Governo, através da Casa da Mulher, e que este ano estamos contemplando 168 casais, que é a idade de Juiz de Fora, então a cada ano aumenta um casal, e nós estamos com tudo preparado para iniciarmos as inscrições. Ótimo, então a senhora veio falar de sonhos. Isso, né? De sonhos. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto, que eu vou apresentar agora os meninos, jovens, todos eles, diretores da CIMO, que aqui a gente recebe o Gustavo Pereira Mesquita. Bom dia, Caio, bom dia, tudo jóia, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer aqui o convite, né, a oportunidade da gente estar divulgando esse evento que traz para Juiz de Fora uma tecnologia aí pioneira no Brasil. E também vamos falar de uma coisa mais leve, né, que não envolve fake news, não envolve cadáver. Acho que começar a segunda-feira também falando dessa temática, que é o Dia Mundial da Floresta, né, uma data tão importante que às vezes a gente deixa passar despercebido. Eu acho que agrega bastante também na nossa segunda. Acho que depende um pouco da angulação que você dá para esse tema também, porque falar de meio ambiente pode não ser fácil. Verdade. Deixa eu apresentar o restante dos meninos. A gente recebe também Lucas de Almeida, tudo bem? Tudo jóia, Caio, bom dia. Prazer te receber. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na mesa com todos esses convidados também. O Gustavo já adiantou, a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Floresta. E, assim, me chamou a atenção o fato do Zé Luiz usou uma expressão interessante, que o escândalo chama mais atenção que o fato, e você também já adiantou que meio ambiente pode ser uma coisa boa, mas a gente tem que lidar com uma certa cautela, porque dependendo da forma que é discutido, apresentado, você acaba manipulando também não só uma pessoa ou um órgão ambiental, mas diversas pessoas, né? Então, esse compromisso também em fazer um trabalho bem feito, com responsabilidade, também é um compromisso nosso que a gente assume não só no Dia Mundial da Floresta, mas também no nosso dia a dia de trabalho. Então daqui a pouquinho a gente sabe mais sobre o projeto de vocês. Tranquilo. E a gente recebe também Vinícius Marques. Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, prazer, bom dia a todos da mesa. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui, do apoio de vocês, né, na divulgação do evento. O Gustavo e o Lucas já falaram bastante sobre o evento, mas só complementando que ele também tem uma parte de educação ambiental, que é uma maneira que a gente tem aí de educar as nossas crianças, para a gente tentar deixar o meio ambiente também um pouco mais leve, né? Então a gente também vai realizar um pouco de educação ambiental nesse evento, que a gente conta mais aí durante o programa. Isso é muito importante, a gente sempre fala aqui na mesa de debates que educação por que não, né, a resposta, talvez a solução para grande parte dos nossos problemas. Exatamente. No dia 21 de março, na quarta-feira dessa semana, será comemorado o Dia Mundial da Floresta, uma data que tem o intuito de informar a população sobre os cuidados com a preservação das áreas verdes. A gente está recebendo aqui, como já falamos até agora, os meninos da CIMO, e vocês estão com um aplicativo, um projeto, que é basicamente o carro-chefe de vocês agora, que a gente vai falar. O que seria esse aplicativo? Como que ele funciona? Essa tecnologia é uma parceria que a gente está fechando com uma empresa de Campinas, a Anubis. Ela é uma empresa de tecnologia, não uma empresa de meio ambiente, mas que também resolveu atuar nesse segmento. Ela criou essas tags, que eu não sei se dá para ver muito bem aqui, são tags com QR Code para reflorestamento, para você ter um gerenciamento do seu ativo florestal.
Então essa tag está linkada a um sistema desenvolvido por eles, sistema na nuvem, né? Você acessa pela internet. E cada árvore que a gente for plantar no evento, a gente vai etiquetar com uma tag dessa daqui. Nessa árvore a gente vai colocar informações sobre a muda, qual foi a espécie, qual que é as coordenadas que a muda foi plantada. Então a população que vai ter acesso a esse link vai conseguir entrar lá e ver quais árvores foram plantadas e aonde elas foram plantadas. Os relatórios de monitoramento que a gente vai fazer, a gente também vai colocar disponível nesse site. Igual o Zé adiantou ali, o quanto que cada árvore, quanto que o projeto inteiro já conseguiu sequestrar de carbono na atmosfera, que é um serviço ambiental muito importante que as florestas prestam para a gente e que a gente não vê, mas que faz toda a diferença. Então, o evento de quarta-feira agora é para fazer a parte de educação ambiental de manhã, com o plantio dessas mudas no campo de instrução do Exército, junto com a Escola Municipal União Betânia e o Colégio Militar, e à tarde um ciclo de palestras para promover também a educação ambiental, mas já com palestrantes mais voltados para a área acadêmica. E também a divulgação dessa... E onde vai ser esse ciclo de palestra e quais são esses palestrantes? O ciclo de palestra vai ser na UFJF, na Faculdade de Engenharia. Nós vamos contar com a professora doutora Aline Sarmento, que é professora do curso de Engenharia Sanitária Ambiental. Ela vai falar sobre a Amazônia e os rios voadores, né? Que é a importância que a Amazônia tem para a chuva aqui no Sudeste. Então, é um tema bastante interessante. Temos também o professor de Ecologia, Fabrício Alvim, que vai falar sobre o projeto Macaúba e o que ele tem a ver com o aquecimento global. E também temos o Fabrício Leta, que vai falar sobre sistemas agro-silvopastoris, que é uma maneira ecologicamente melhor de você tratar o seu cultivo no campo, né? Que você alia cultivo, floresta e pecuária. Lucas. Eu queria fazer um testemunho aqui, porque eu nasci no Dia da Árvore. Dia da Árvore é 21 de setembro. Você criou o Dia da Floresta, aí está concorrendo um pouquinho, mas tudo bem, um monte de árvores vira a floresta. Eu faço parte do Condema, representando o Colégio Pio XII, por causa do seu curso de técnico em meio ambiente. E, de certa forma, a gente vem acompanhando há mais de uma década aí a questão ambiental. Eu vou dizer que eu estou um pouco frustrado com a atuação atual dos ambientalistas e das pessoas que se dizem defensoras do meio ambiente. Nós criamos aí, a duras penas, uma Secretaria do Meio Ambiente. Maria Luísa, que foi legisladora, sabe que, enquanto vereadora, né, a Agenda JE prestou um bom serviço, mas existia a necessidade de ter uma Secretaria de Meio Ambiente. Juiz de Fora, nós temos uma superintendência em Ubá, ou seja, nós não tivemos a competência de trazer para Juiz de Fora, que vamos dizer assim, que polariza os interesses da Zona da Mata, para Juiz de Fora, e temos um Condema aqui, efetivamente instalado, não pela essa gestão, já há várias gestões, mas que cada vez se reúne menos, mas cumpre seu papel de, muitas vezes, inclusive, julgar algumas punições através da sua Câmara de Julgamentos Fiscais. E aí vem as condicionantes, né? Entre as condicionantes está lá a questão de se plantar mudas, né? E aí vem o empreendedor e, para cumprir a sua condicionante, me instala lá uma muda de 20, 30 centímetros e que, num terreno muitas vezes árido e sem a sua preparação, essa muda não vinga, essa muda ela não vem a cumprir o seu papel de fato. E aí, consequentemente, ela não se torna uma árvore, ela não vai evoluir. E busca-se, então, trabalhar esse conceito. Mas, igual eu falei, há uma frustração hoje, porque os ambientalistas arrefeceram. Nós tivemos uma tragédia há pouco tempo atrás, né? O Rio Doce ainda continua morto. Estivemos agora, recentemente, mais uma tragédia de uma empresa anglo-americana, né? Notoriamente está trazendo aí um malefício ao meio ambiente, e a gente não vê mais os ambientalistas, né, se posicionarem. O que está acontecendo? Não estou dizendo que vocês sejam ambientalistas, mas vocês estão ligados a conceitos do meio ambiente, né? E, de certa forma,
Vocês aqui representam os ambientalistas para trazer essa boa notícia da questão do Dia das Florestas. Como é que vocês veem esse momento atual? Pode ser daqui a pouquinho? A gente vai para o primeiro intervalo do programa de hoje. Daqui a pouco, na volta, você vai descobrir onde estão esses ambientalistas, então. Né? A gente já vai ali e já volta. É rapidinho. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Lucas, foi destinado a você o desafio de responder onde estão, então, essas pessoas que lutam em prol do meio ambiente. Então, Erickson, o ponto que você levantou é muito importante. Realmente, essa frustração que você enxerga, a gente também enxerga. Mas, pensando por um lado um pouco diferente, se a gente pensar que alguns anos atrás a gente não tinha nem agenda, a gente não tinha nem consciência ambiental, a gente não tinha nada relacionado ao meio ambiente praticamente, a gente só tinha interesses econômicos, interesses políticos. Sim, eu entendo a frustração, mas eu acho que é um trabalho que ele vai ser desenvolvido com o tempo. E o primeiro passo para isso é aquilo que o Vinícius comentou já, que é a educação ambiental, não só educação ambiental, digamos assim, educação de uma forma geral. Mas por quê? Na hora que você fala que, na sua fala, né, você apontou a questão, por exemplo, do tamanho da muda, o tipo de solo que você está plantando. Por quê? Você tem uma obrigatoriedade de fazer o plantio e você quer simplesmente cumprir aquela obrigação. Você não tem o conhecimento, você não reconhece a importância de estar fazendo aquela ação. Então, a gente ainda, eu estava comentando isso mais cedo, a gente ainda é muito movido à obrigatoriedade de se promover alguma ação, ou a gente vai ser convencido de que determinada ação é vantajosa para o meio ambiente a partir do momento que a gente sentir a dor no bolso. Ver que a mudança do meu processo pode me trazer benefícios econômicos. A gente ainda patina muito no sentido de que a gente está tomando uma determinada ação simplesmente por conscientização ambiental. E aí, no termo de conscientização ambiental, a gente traz também a questão do ambientalista, né? Qual que é o papel do ambientalista? Isso daí definir o papel do ambientalista é complicado, porque nós somos engenheiros ambientais e sanitaristas, mas o ambientalista ele não se restringe ao nosso grupo, e também a gente não necessariamente incorpora todas as crenças, enfim, dos ambientalistas. Então, dividir o que cada um pensa, enfim, apontar o que está certo e errado, não cabe a nós. O que cabe a gente, que a gente tenta fazer, é convencer as pessoas de que determinada ação ela é benéfica ou não, e, ao mesmo tempo, fazer com que essas ações elas sejam implementadas de fato. Porque, senão, a gente só fica assistindo. A gente é o que vocês comentaram mais cedo, a gente está assistindo essa questão dos acidentes ambientais, em geral, ficam impunes, né? E aí depois, para quem que fica o passivo de recuperar aquela área? Fica a cargo do produtor rural, que teve a sua área de plantio comprometida, fica a cargo da prefeitura, que não tinha nada a ver com o empreendimento, mas teve sua área de manancial, por exemplo, de abastecimento de água prejudicada. A população cobra a prefeitura. Como que a gente ao mesmo tempo não tem condição de atingir diretamente a cobrança por meio do empreendedor que causou o impacto? Então a gente está numa situação, sim, num cenário muito incerto. A gente não sabe atribuir responsabilidade a cada agente que causou esses passivos ambientais. Agora, é lógico que o órgão ambiental ele tem que se mostrar, desenvolver seu trabalho. E aí eu acho que é o compromisso de você desenvolver o trabalho bem feito e, assim, tentando integrar ao máximo. E com muita transparência, que eu acho que é um dos principais focos desse evento, que a gente vai estar mostrando essa parceria. Por quê? Um ponto que o Gustavo comentou ali, a gente está aliando tecnologia com meio ambiente. Por quê? Porque com a tecnologia que o Gustavo comentou, das tags, cada planta, seja ela já existente ou uma muda que está sendo plantada, ao ser plantada ou catalogada, ela vai ser inserida num sistema, um sistema totalmente digital, que você consegue acompanhar a evolução dessa espécie. Então, naquele primeiro momento que você simplesmente planta a espécie lá e não tem acompanhamento se ela está desenvolvendo ou não, nesse ponto a gente já empodera prefeitura, a gente empodera órgão ambiental, a gente empodera a sociedade. Qualquer um que chegar com seu smartphone
na tagzinha, a pessoa vai poder ter o histórico daquela planta. Então, assim, é uma forma de você promover transparência para a discussão. É diferente, por exemplo, do órgão ambiental, do analista do órgão ambiental chegar, ver um relatório e falar, não, eu não tenho condição de ir para o campo para verificar se isso daqui foi cumprido ou não, se isso que está aqui é verídico. Ao passo que, se você pega o acesso, né, aos relatórios digitais, você consegue conferir isso tudo com muito mais transparência e agilidade. E economia de recurso financeiro e recurso humano, pessoas. Muito bem. Isso é um trabalho para mais de légua, né? Vinícius, como é que vocês entraram nessa grande jogada aí de criar o CIMO? Essa pergunta sua é muito interessante, até porque o Caio colocou aqui que são jovens, né? Mas são graduados. Não, estou chamando de menino, mas o outro ali já é mestrando. É aquela história, o menino chamando o menino, né? Enfim, a gente fica muito feliz de ver o nível de competência de vocês, dedicação e, sobretudo, a renovação. A sua resposta foi uma resposta madura, consciente, né? E precisa. Completa, então, quer dizer, né? Completa, né, Maria Luísa? A gente que tem um pouco mais de rodagem aí, a gente fica muito feliz de ver, né? Não só vocês estarem aliando tecnologias modernas, mas sobretudo uma causa que não é para nossos netos apenas, né? Sim, realmente. Bom, a CIMO, na verdade, ela foi criada anterior a essa ideia de utilizar a tecnologia, né? Nós decidimos criar uma empresa de consultoria e engenharia para realizar os projetos na área ambiental, até um pouco pela dificuldade que a gente tem hoje de se inserir no mercado de trabalho, desde a crise que o país tem passado. Então, nós tivemos essa ideia de trazer uma empresa jovem, uma empresa com novas ideias, buscando sempre atuar junto a centros de pesquisa, e aí foi criada a CIMO. E, no caminho, a gente faz diversos serviços, e a gente acabou conhecendo essa tecnologia no programa Cidades Soluções, e entramos em contato com a empresa Anubis, de Campinas. E eles se interessaram também para trazer a tecnologia aqui para Minas, até um pedaço do Rio, como a gente tem essa proximidade geográfica. Então a gente entrou em contato com eles e decidimos realizar esse evento para poder divulgar essa tecnologia. Então a gente fez um convite até ao pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, ao secretário de Meio Ambiente, justamente para divulgar e poder ter um melhor controle, como a gente estava comentando anteriormente. Você falou a respeito da educação, vocês vão ter um trabalho juntamente com uma escola. A escola Isso, é o cenário ideal para educar, né, essas crianças que vão agir de maneira diferente da nossa, né, melhor. Sim, bom. Mas é uma coisa que eu me questiono sempre, é que a gente sempre, na escola, a gente aprende o que deve não fazer e a gente parte desses agentes causadores da destruição do solo, do desmatamento, da poluição. Só que uma questão que não é abordada e que quase ninguém se fala é a participação da pecuária dentro da parte da destruição ambiental. Seus números são assustadores e a maioria das pessoas não sabem e não se comenta sobre isso. Como exemplo, só para que as pessoas de casa tenham uma dimensão, para um consumo de 1 quilo de carne, é preciso que 15 mil litros de água limpa sejam usados e mais de 10 mil metros quadrados de florestas desmatadas. Cada gado é 1 hectare de floresta desmatada. Por que isso não é discutido? Para onde vão essas informações? Vocês têm alguma pretensão de expor esses dados também, de alertar a população sobre esse consumo desenfreado da carne? Especificamente sobre a carne, a gente não pensou em falar, talvez por ser um trabalho mais voltado a crianças, a gente não pensa em levar tantos dados numéricos. A gente acredita que atividades mais lúcidas seja mais interessante para prender a atenção das crianças. Mas realmente são dados extremamente importantes que a gente tem que alertar. A legislação ela já avançou nos últimos anos em relação a isso, a passos lentos, mas a gente consegue avançar. Igual o novo Código Florestal passou as APPs, por exemplo, de curso d'água de 15 para 30 metros. Então, a obrigatoriedade da reserva legal, do CAR, isso tudo são alguns instrumentos de controle que os órgãos públicos têm sobre o sistema pecuário
agrícola, né? Uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil é por nosso país ser um país de economia agrícola, né? De commodity. Então isso aí realmente é uma base muito forte que tem no governo, que exerce uma pressão muito grande no governo, mas que, pelo outro lado, a gente tem que tentar dosar e avançar o que a gente conseguir, aliando também a nossa economia, que é baseada na agricultura. Então a gente tem que conseguir aliar a preservação do meio ambiente, mas a parte econômica também, porque o Brasil precisa crescer, né? Então são tecnologias e legislações que acho que são o caminho para você conseguir aumentar a produtividade, diminuir essa quantidade de área que você precisa de pastagem por animal e por plantio também, e avançar principalmente na fiscalização e na legislação ambiental, né? Eu queria aproveitar aqui rapidamente a Maria Luísa, que foi legisladora há muitos anos na nossa cidade. Como é que o legislador vê isso, hein? Ele acabou de falar que temos legislações aí. Mas como é que você vê na cabeça hoje do legislador a questão da proteção na área ambiental? Olha, eu fui vereadora num período em que as coisas eram muito mais tranquilas e o meio ambiente era muito mais preservado e respeitado, né? Eu fui legisladora de 83 a 96. Então, hoje a gente vê, por exemplo, o Congresso Nacional, a bancada ruralista, muitas vezes legislando, atendendo o seu interesse particular, do que ao interesse coletivo, né? E eu acho que a comunidade, e eu gostaria de fazer uma citação aqui sobre a questão da educação. A educação é a base de reverter toda essa situação. Não uma coisa para amanhã ou para depois, talvez a médio e longo prazo, mas isso tem que ser iniciado. A escola tem que ser aquela instituição que faz com que o aluno aprenda a somar, a dividir, a multiplicar a geografia, mas que também tenha uma disciplina ou uma mente voltada para essa questão ambiental, que é uma questão de todos, é uma questão do mundo, né? Então, eu acho que o legislador, no momento em que ele parar de pensar nas suas questões particulares, nos seus interesses pessoais, ele tem que evoluir em legislação que cada vez mais venha atender essa questão ambiental, essa questão de preservação do meio ambiente, da parte de águas, né? Foi falado aqui nos dois desastres imensos que nós tivemos no Brasil, e que trouxe consequências gravíssimas, que talvez nem tenham sido ainda colocadas. Então, eu acho que a questão da educação e a questão da legislação mais superior para trazer leis que realmente atendam, doa em quem doer. Pergunta para o próximo bloco, não? Não vai dar, não, para perguntar. Maria Luísa, você foi ligada à educação como professora, sim, todas essas coisas. A minha pergunta, porque falar para a criança tudo bem, mas como preparar o professor hoje, com reforma do ensino, para estar atento a isso? Como é que esse professor que hoje está tendo preocupação em fazer greve por causa de salário, essas coisas, como é que fica isso? Eu não sei se a resposta você consegue responder rapidinho? É uma pergunta. Eu acho que a gente não consegue responder muito rápido, não. Mas eu vou tentar. Eu acho que essa questão que o Zé Luiz levantou é muito importante também, porque ninguém ensina aquilo que não sabe. Ninguém passa uma experiência daquilo que ele não tem experiência. Então, eu acho que a preparação do professor ela é muito importante. Eu fico assim, na época que eu fui secretária de Educação, né, durante 6 anos, foi de 77 a 83, né, no governo do Melo Reis, as condições eram extremamente diferentes das condições de hoje, né? Mas eu reconheço que o professor é o profissional mais mal pago que existe. Isso tem que ser revertido. Eu não sei como, nem quem, nem onde, nem quando,
Mas eu acho que isso que tem que ser revertido, porque não existe nenhum outro profissional se não existir o profissional professor, né? E acho que o governo tem que criar condições para que os professores possam se reciclar constantemente, se atualizar, para que eles possam transmitir na escola aquilo que eles sabem, aquilo que eles têm experiência. Então, acho que é uma situação que pode ser resolvida e deve ser resolvida. Eu fico muito preocupada com a situação que o Brasil vive hoje, né, em termos de violência, em termos de corrupção, em que as coisas importantes estão sendo relegadas a segundo, enésimo plano. Então, acho que o professor tem que ser visto com muito mais carinho, com muito mais respeito, né? A dignidade do professor, o ato de ensinar, o ato de estar junto com o aluno, falando, demonstrando conhecimento e experiência também. Eu acho que isso tem que ser muito bem visto, senão nós não vamos conseguir aquilo que a gente espera, né? Um país melhor, um país mais equilibrado, um país mais culto, um país mais rico e um país mais feliz. Respondeu muito bem, né, Zé? Parabéns. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.